Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. E eu gosto sempre de lembrar, muito obrigada, meu Deus, porque temos este encontro, esta oportunidade de lembrarmos da necessidade da nossa modificação, seguindo o exemplo de Cristo. E hoje, na palavra do nosso querido irmão Renato, nós vamos ouvir, como todos os temas importantes, nós vamos ouvir falar sobre o tema nos dons do Cristo. Com certeza, todos nós sairemos muito melhores do que quando aqui chegamos. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Assim seja. Boa noite. Uma alegria tê-los aqui, que recebam todas as bênçãos de Deus. O tema proposto para a noite de hoje chama-se Os Dons do Cristo. Esse tema ele está nesta obra chamada Fonte Viva. É uma obra escrita por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, através do seu grande companheiro de espiritualidade, o Emmanuel. Essa obra ela traz versículos do Novo Testamento comentados, explicados de uma forma leve. E em seu capítulo 25 traz o tema, o artigo sobre o que vamos expor na noite de hoje. Vamos comentar também que esse livro Fonte Viva ele faz parte de uma coleção chamada Fonte Viva. Os livros que estão aí, Caminho, Verdade e Vida, O Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz e Palavras de Vida Eterna. Cada um deles tem 180 capítulos, com passagens de, no máximo, 2 páginas, 1,5 páginas, facilitando aquela leitura do dia a dia. Muito focada no Evangelho, assim como vamos fazer hoje, trazendo nos dons do Cristo, tem outras passagens, e ela pode ser usada uma vez por dia, ou como fizemos lá em casa, como apoio ao Evangelho no lar. Além de ler uma parte do Evangelho, a gente lê uma dessas obras, um artigo dessas obras aí, para facilitar e para complementar o nosso Evangelho no lar. Todas elas têm um tom confortador, nos trazem exemplos de amor, de tolerância e perdão, sempre com a ótica dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, falando sobre o tema que Emmanuel nos trouxe, ele inicia com uma carta de Paulo de Tarso aos Efésios. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Então, aqui, através de Emmanuel, estamos vendo que os dons que recebemos foram confiados a nós por Jesus Cristo, segundo a sua própria medida, segundo o que ele também possuía. Então, somos feitos à sua imagem e semelhança. Vamos começar, antes de aprofundarmos no tema, falar de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso nasce em 5 depois de Cristo, na cidade de Tarso, onde hoje é a Turquia. Por isso que inclusive seu nome inicial era Saulo de Tarso, e no início da sua caminhada, ele começa a perseguir os cristãos. Ele era um fariseu que mandava os cristãos para a prisão e para o castigo. Em uma dessas suas idas, ele não teve, é o único apóstolo que não teve contato na terra com Jesus. Numa dessas viagens a Damasco, ele recebe uma luz muito forte. Ele e o seu cavalo, onde ele estava fazendo essa viagem, se assustam. Ele cai, tem uma queda, bate a cabeça, e aí ele perde a visão por algum período. E ele relata que teve um contato direto com Jesus Cristo.
lhe passando a missão que ele teria. Nisso, ele muda seu nome de Saulo para Paulo de Tarso, e ao invés de perseguir os cristãos, ele se torna o grande divulgador da obra da Boa Nova de Jesus Cristo. Então ele é um exemplo de um missionário que conseguiu se transformar dentro da encarnação. Ele teve uma missão muito forte. Ele foi preso várias vezes, vou contar um pouquinho, mas essa imagem que tem aqui mostra que ele está escrevendo uma das cartas acorrentado, né? Foi uma das formas que ele também conseguiu escrever, né? Tendo esse tempo livre na prisão. Paulo, então, ele é considerado o apóstolo dos gentios. Por quê? Inicialmente ele foi esperto, vamos falar assim. Ele não foi trazer as palavras de Jesus para os judeus, que era quem dominava. Ele ia nos povos que são os chamados gentios, que eram os povos não judeus. As tribos, aonde tinha uma concentração menor, ele foi passando e levando a palavra de Jesus. Não há certo a quantidade de cartas, tem algumas divergências, conforme a bibliografia que a gente procura. Entre 8 e 14 cartas que ele escreveu do Novo Testamento, onde ele nos orienta, nos corrige e também nos encoraja, assim como ele fez com as primeiras comunidades cristãs. Apenas também trazendo como exemplo, ele dá nome, né, Paulo, a principal cidade brasileira, né, maior pelo menos. E aqui, como curiosidade, trazemos esse mapa para vermos o trabalho que Paulo fez de 46 a 62 depois de Cristo. Ele nasce aqui em Tarso, onde hoje é a Turquia, se muda para Jerusalém, casualmente próximo a Gaza, aqui que a gente ouve tanto falar ultimamente, e faz 4 viagens, tá? Representado aí por essas cores. Todas essas viagens ele fez divulgando o Evangelho, a palavra de Cristo. Hoje, com toda a tecnologia que temos, aviões, helicópteros, automóveis, já é difícil. Eu tenho um exemplo que eu tive a oportunidade de andar bem próximo aqui, eu levei entre ida e volta praticamente um dia de carro. Imaginemos então quão difícil foi, ainda levando uma palavra que ninguém tinha ouvido. Na sua última viagem, ele ia até Roma, com os romanos ele acaba preso e aí ele leva e faz a sua última viagem, depois ele acaba falecendo lá. Então, aqui para mostrar a grandiosidade do trabalho de Paulo na divulgação. Se hoje temos o cristianismo difundido no mundo, muito se deve a esse apóstolo. Então, agora entrando no tema, né, nas palavras que estão lá no Fonte Viva. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Então, desde Jesus, a gente tem a batalha nossa com o nosso eu, o nosso ego, e também com o nosso eu espiritual, né? As questões que a gente está muito, às vezes, arraigado na matéria, às vezes esquecendo da parte espiritual. E deve ser um equilíbrio, né? E essa luta, ela tem sido constante. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e de morte, renascimento do corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que no fundo constituem as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. Então, a cada encarnação, nós vamos progredindo. E essas qualidades são as mesmas, como comentamos, as mesmas virtudes que o Cristo nos trouxe. Emmanuel segue. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela. À medida que os dons de Jesus, incipientes, aí reduzidos, regulares ou até enormes, possam nela se expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Lembrar, sim, Jesus, nosso modelo e guia, mas aqui Emmanuel traz também a questão de uma planta, né? Quem tem a oportunidade de ter alguma planta em casa,
a gente rega, coloca no sol, tem aquele cuidado, não deixa ficar abafado. Exatamente isso Emmanuel nos convida para fazermos com as nossas qualidades, os nossos pensamentos. Seguindo então, quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Isso, está na nossa consciência. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao nosso redor, Então, aqui vai uma mensagem do nosso autoaperfeiçoamento, de cuidarmos as nossas atitudes com um esforço disciplinado e também com uma constância. Finalizando o texto de Emmanuel, ele diz: observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Olha que coisa linda, A gente pode pegar as coisas que a gente faz de bom, sem limites, até o infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do teu esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não esqueça que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso real crescimento com os dons do Cristo. Aqui é a questão das mudanças, do imediatismo. Na última exposição que fizemos aqui na casa, falamos sobre o tempo, o tempo de maturação. Então, são milênios de trevas e aí a gente não adianta querer mudar da noite para o dia, mas sim pouco a pouco. Trazemos então um comparativo. Cada um de nós temos nossos objetivos, podemos mentalizar, sejam eles materiais, uma viagem, o que for. Podemos simular como se fosse uma folha dessa árvore. Focamos nele, mas não podemos esquecer que existe um período de maturação, representado aqui pelo caule. E também trazendo a parábola do semeador, que façamos o plantio, mas principalmente que cuidemos do nosso terreno, mesmo que não estejamos ainda com a nossa semente, que possamos pegar e esse terreno esteja apto a receber e fazer aflorar como representado aqui por essa árvore. Então, meus irmãos, à medida que damos passos diários rumo ao bem, os dons, os ensinamentos, eles começam a aflorar em nossa vida. E aí talvez vocês possam perguntar, o que podemos fazer, Renato? Dá alguns exemplos. Isso está no Evangelho, É a nossa reforma íntima, Fazermos a caridade, usarmos muito da nossa humildade, estarmos sempre buscando aprender, perdão, que é tão difícil, mas que possamos exercitá-lo e também fazermos as coisas com amor, conforme o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Trazendo ainda Paulo, em um outro livro também da coleção Vinha de Luz, no capítulo 127, tem um artigo sobre o teu dom. Ele diz que nós não desprezemos os dons que estão conosco, pois foram enviados pelo Mestre. E aí, já indo para o fechamento da nossa exposição, fazemos uma pergunta para que cada um de nós possa responder. Quando formos desencarnarmos, chegarmos ao plano espiritual, que dons, que características boas vamos levar conosco? São escolhas nossas e está na nossa consciência. Mas algo muito importante é que, encarnação após encarnação, nós vamos levando esses dons. Então, os dons, as práticas boas, as boas práticas acompanharão nós também na nossa vida espiritual. Pois estamos sempre caminhando para o progresso. Nós nunca regredimos. Cada encarnação, a humanidade, nós como espíritos imortais e únicos, individuais, estamos sempre em progresso. Apesar de a gente às vezes ver notícias que parece que o mundo está pior, acreditem, já fomos bem piores. E nós também, estamos sempre em evolução. Isso é uma bênção que a encarnação, a reencarnação nos permite.
Então, para a gente relembrar tudo o que falamos hoje, cada ato de boa vontade nos eleva, né? Combate íntimo entre animalidade e espiritualidade. Que sejamos também pacientes, né? Hoje em dia a gente quer tudo para daqui a pouquinho, mas não, o progresso é diário, né? Aos pouquinhos a gente vai evoluindo. E a medida da graça do Cristo que ocupa a nossa alma. Conforme a gente vai fazendo bem, vai sentindo isso, esse crescimento dentro do nosso espírito. Então, meus irmãos, reservemos nosso coração, as nossas mãos e as nossas mentes para disponibilizarmos para o serviço do Cristo, para usarmos os dons que foram nos confiados. E que possamos ter certeza do nosso caminho, com o nosso objetivo, pois fizemos a boa ação, plantamos a semente e não temos medo de caminhar, porque o objetivo está bem claro para a gente. Então que possamos sim permitir que os dons do Cristo possam crescer, possam florescer dentro de cada um de nós. Que assim seja. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecidos pela noite de hoje, agradecido sempre pelos aprendizados que a espiritualidade nos manda, a essa doutrina que nos esclarece, nos conforta, nos ilumina, a Jesus por todo exemplo, que possamos ter um final de semana, muita alegria, muita proteção, cheio de luz, para iniciarmos uma nova semana dentro da seara do bem, procurando, como dissemos, nos melhorarmos pouco a pouco, cultivarmos bem o nosso solo para que floresçam coisas boas e não tenhamos medo da colheita. Que assim seja.